O mundo estremece. As fundações da civilização parecem rachar sob o peso de eventos sem precedentes. A natureza em convulsão, com fúria indomável, e sociedades fraturadas, divididas por ideologias e desespero. E a ameaça de guerra paira como uma sombra escura, cada vez mais próxima, prenunciando um futuro incerto. Enchentes torrenciais, engolindo cidades e lares. E incêndios florestais incontroláveis, transformando paisagens em infernos fumegantes. Devastam a terra, deixando cicatrizes profundas e duradouras, um testemunho silencioso da nossa negligência. Enquanto a divisão se aprofunda, separando comunidades e famílias. E a desconfiança corrói os laços que antes nos uniam. Envenenam relacionamentos pessoais e as relações entre nações, semeando discórdia e conflito. A verdade é distorcida por agendas ocultas, valores descartados como se fossem meros adornos. E a união, a força da coletividade, parece uma memória distante, quase inatingível. Os tambores da guerra batem mais alto, ecoando através dos corredores do poder, a paz ameaçada pela ambição desmedida e pelo ódio cego que consome corações e mentes. Essa convergência alarmante de crises naturais, morais e políticas é um prenúncio de algo maior. Não é um mero acidente, é um sinal claro e inegável. Uma antiga profecia ecoa através dos tempos, um pergaminho sagrado, selado com 7 selos misteriosos, repousando na mão onipotente de Deus. A quebra iminente desses selos ancestrais desencadeia uma cascata de eventos destinados a transformar o mundo, a despertar um mundo adormecido para a realidade que se aproxima, para a soberania eterna de Deus e seu reino vindouro, e para a necessidade urgente e desesperada de arrependimento e renovação espiritual. O apóstolo João, exilado em Pátimos, teve essa visão transcendental. Uma revelação gloriosa e aterradora de Jesus Cristo e dos eventos cataclísmicos que marcarão os tempos finais. Esta é a história atemporal dos 7 selos. No céu, em uma visão de tirar o fôlego, João viu Deus, entronizado em glória, uma cena de poder e majestade indescritíveis. Ele observou um anjo segurando um pergaminho antigo, cuidadosamente selado com 7 selos misteriosos, cada um guardando segredos profundos. Este pergaminho continha seu plano divino de julgamento e redenção para toda a criação. Então, um anjo poderoso, com uma voz que ecoou por todo o céu, perguntou em alta voz: quem é digno de abrir o pergaminho e desatar os seus selos? Mas, para o horror de João, ninguém foi encontrado em toda a criação, e João chorou amargamente, tomado pelo desespero. Mas então, um ancião sábio, radiante de esperança, declarou: não chores mais. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, triunfou e venceu. Ele venceu a morte e o pecado. Cheio de expectativa, João se virou e, para sua surpresa, não viu um leão majestoso, mas um cordeiro manso, com as marcas de que havia sido morto, o próprio Jesus Cristo, o Salvador. Seu sacrifício perfeito o torna digno de abrir o livro e cumprir o plano de Deus. Imediatamente, todo o céu irrompeu em adoração fervorosa. Tu és digno, Cordeiro de Deus, porque foste morto em nosso lugar, e com o teu sangue precioso nos redimiste para Deus. A abertura iminente dos selos não representa destruição arbitrária e sem propósito, mas sim a manifestação da justiça soberana de Deus e seu amor redentor que alcança a todos. Somente o Cordeiro que foi morto e ressuscitou tem a autoridade suprema para revelar plenamente e executar o plano final e glorioso de Deus para a humanidade. Unicamente através dele, os últimos e decisivos capítulos da história da redenção serão escritos com poder e propósito, não com o objetivo de aniquilação e destruição, mas para o triunfo final do eterno reino de Deus. Os selos estão agora prestes, no limiar, a ser abertos, um por um. O Cordeiro quebra o primeiro selo. Um cavalo branco aparece,
Seu cavaleiro recebe uma coroa e um arco, conquistando 100 flechas. Este não é Cristo, mas uma falsificação. Ideologias enganosas e falsos messias prometendo paz, mas trazendo apenas subjugação. Hoje, vemos esse espírito em líderes carismáticos e filosofias sedutoras que prometem utopia, mas entregam escravidão. O mundo, desesperado por estabilidade, abraça essas ilusões. A conquista do cavaleiro é implacável, alcançada através do engano, não de guerra aberta. O primeiro selo nos alerta. O fim começa não com o caos, mas com uma decepção sutil e poderosa. Apenas a vigilância e a verdade em Cristo podem nos guardar dessa falsa paz. O segundo selo é quebrado, revelando uma nova e terrível realidade. Um cavalo vermelho fogo sai. Uma visão de guerra iminente e conflito desenfreado. Este cavalo é capacitado para tirar a paz da terra, para semear discórdia e agitação, onde antes havia harmonia. A guerra irrompe, um flagelo que assola nações e comunidades. Conflitos civis se espalham como fogo, e tensões internacionais aumentam, ameaçando a estabilidade global. A violência se manifesta em uma escala sem precedentes, deixando um rastro de destruição e desespero. A grande espada, símbolo de poder e autoridade, é dada a este cavaleiro, um prenúncio de derramamento de sangue e carnificina. Essa espada encontra seu reflexo nos arsenais aterrorizantes de hoje, com sua capacidade de infligir destruição em massa. A paz se estilhaça em 1 milhão de pedaços, e a vida humana se torna barata, descartável em meio ao caos. A desconfiança e o medo corroem os laços da sociedade e substituem a comunidade por isolamento e desespero. Este é o resultado inevitável, a consequência sombria quando a humanidade rejeita, vira as costas para o príncipe da paz, a única esperança para um mundo melhor. A falsa paz do cavalo branco, uma ilusão passageira, desmorona inevitavelmente na carnificina do cavalo vermelho, o verdadeiro rosto da guerra. A paz duradoura não pode ser encontrada em lugar nenhum, separada de Deus, a fonte de toda a verdadeira paz e esperança. Todos os outros caminhos, todas as outras soluções, levam inevitavelmente à destruição e ao sofrimento. O segundo selo é um lembrete claro e urgente. Sem Cristo, sem a luz da esperança, a ambição desmedida e o engano generalizado terminam inevitavelmente em derramamento de sangue e desespero. O mundo é avisado, o sinal soa alto e claro, a verdadeira paz, a paz duradoura, está apenas na reconciliação com Deus, o único caminho para a verdadeira esperança e harmonia. O terceiro selo é aberto. Um cavalo preto aparece, seu cavaleiro segurando balanças, simbolizando o colapso econômico e a fome. A comida é pesada e vendida a preços exorbitantes. O salário de um dia compra apenas o suficiente para uma pessoa. Os pobres morrem de fome enquanto os ricos permanecem intocados, destacando uma desigualdade grotesca. A guerra interrompe o abastecimento, levando à escassez e ao desespero. O cavalo preto revela quão frágil é nossa prosperidade e quão rapidamente ela pode desaparecer. É um chamado à compaixão e à justiça, lembrando-nos de que Deus é o verdadeiro provedor. O terceiro selo expõe as consequências do conflito e da ganância. O quarto selo é quebrado. Um cavalo pálido e doentio aparece, seu cavaleiro chamado Morte, com o Hades seguindo. É dada autoridade para matar pela espada, fome, praga e bestas selvagens, uma culminação dos julgamentos anteriores. A morte varre 1/4 da terra, resultado de guerra, fome e doença. A civilização entra em colapso. A brutalidade e a mortalidade reinam. Esta é a sombria realidade de um mundo em rebelião, onde as consequências do pecado são totalmente desencadeadas. No entanto, mesmo essa devastação é limitada, permitida por Deus para um propósito e um tempo. O cavalo pálido é um aviso final. A vida sem Deus termina em morte, mas a história não acabou.
O quinto selo muda a cena para o céu, onde as almas dos mártires clamam de debaixo do altar. Eles suplicam: até quando, ó Senhor, até que julgues e vingues o nosso sangue? Cada um recebe uma veste branca, honra e vindicação por sua fidelidade. Deus lhes diz para descansar um pouco mais, mas se juntarão a eles antes que a justiça seja completa. O clamor deles não é por vingança, mas pela justiça de Deus e pela vindicação de seu nome. O atraso é misericórdia, a paciência de Deus, permitindo que mais se arrependam. O sofrimento dos fiéis é visto e honrado. A justiça é certa. O quinto selo é consolo para os perseguidos. A justiça de Deus virá. O sexto selo desencadeia uma convulsão cósmica, um grande terremoto, o sol escurecido, a lua transformada em sangue. As estrelas caem, o céu se recolhe. Montanhas e ilhas são movidas. A própria criação se desfaz. Toda a humanidade, de reis a escravos, se esconde em terror, reconhecendo a ira de Deus e do Cordeiro. Poder e status terrenos são inúteis diante do julgamento divino. Em desespero, as pessoas clamam para que as montanhas as escondam do rosto de Deus. Finalmente vem a verdadeira fonte de seu terror, o Criador que rejeitaram. Sua pergunta ecoa: quem é capaz de permanecer de pé? A resposta está chegando. O sétimo selo é aberto, o céu fica em silêncio por meia hora. Este silêncio é reverência antes da tempestade final do julgamento, ressaltando a gravidade do que está por vir. No entanto, mesmo agora, o propósito de Deus é redenção, não terror. João vê uma grande multidão de todas as nações, redimida e adorando diante do trono. Estes são aqueles que passaram pela tribulação, lavados no sangue do Cordeiro. Deus promete: nunca mais fome, sede ou lágrimas, o Cordeiro os pastoreará para sempre. Os selos nos chamam a nos preparar, a nos voltar para Cristo, nossa única esperança e redenção. Atentemos ao aviso e abracemos a promessa. Tá pagando caro na sua conta de luz? Você não precisa ter painéis solares em sua casa ou empresa para ter desconto na conta de energia. Cadastre-se gratuitamente e economize até 20% na sua conta de energia. Quer reduzir os custos com sua conta de luz? Aproveite a oportunidade de obter descontos de até 20% com a energia solar. Cadastre-se agora e descubra como você pode usar fazendas de energia solar para economizar de forma inteligente. Garanta seu desconto clicando no link da descrição. Não perca essa chance de economizar e contribuir com o meio ambiente.